capítulo 1, verso 4 ao 8. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O livro de Apocalipse deve ser lido como uma história que se repete várias vezes. Ou seja, Apocalipse não é um livro que do capítulo 1 ao capítulo 22 conta uma história e que vai terminar. Não. Na verdade, o livro de Apocalipse conta a mesma história 7 vezes. E não é por acaso que é 7 vezes. A gente viu que um dos caráteres do livro de Apocalipse é numérico. E o número 7 aparece muito no livro de Apocalipse. Não só o nome 7, como muitas coisas que aparecem também é 7. Então vamos lá. Quando ler o livro de Apocalipse, não pense que a história começa no capítulo 1 e ela vai descorrendo até o capítulo 22. Não. Na verdade, o livro de Apocalipse está dividido em 7 sessões, e essas 7 sessões contam a mesma história. Outra curiosidade: bem-aventurado, nós lemos no verso anterior, bem-aventurado é aquele que lê a palavra, é aquele que ouve essa palavra, bem-aventurado é aquele que guarda essa palavra. E essa palavra bem-aventurado aparece no livro de Apocalipse quantas vezes? 7 vezes. Apenas 7 vezes. Mais uma vez, uma característica do livro de Apocalipse, para que possamos compreender, há um Deus que escreveu algo dentro dessa combinância numérica que homem nenhum faria. Homem nenhum teria a capacidade de escrever algo assim e que está tão combinado numericamente. O livro tem 7 sessões. Quantas sessões? 7 sessões que são paralelas. Ou seja, essas sessões contam a mesma história, só que elas contam as histórias de um ângulo diferente. É como os 4 evangelhos, ok? Mateus conta a história de um ângulo, Marcos conta a história de outro ângulo, Lucas conta a história de outro ângulo e João conta a história de outro ângulo. Então, em Apocalipse também, por alguns lerem Apocalipse achando que a história começa no capítulo 1 e termina no capítulo 22, eles acabam acreditando que Jesus volta 2, 3 vezes. E não é assim a interpretação, como nós aprendemos, que Jesus volta uma só vez. Então, esse relato de Apocalipse deve ser também lido separando essas sessões. Então vamos aprender um pouco sobre essas sessões. Vamos lá. A primeira sessão, ela está do capítulo 1 ao capítulo 3. Se nós pegarmos um resumo desses 3 capítulos e criasse uma mensagem, nós vamos perceber que as mensagens central de cada sessão, elas são bem idênticas uma à outra. Por quê?
porque elas falam da mesma coisa. Na primeira sessão, capítulo 1 a 3, a mensagem central seria: Jesus virá visivelmente e ele virá para julgar. Segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, a mensagem central dessa sessão seria: Jesus volta e a ira do Cordeiro é derramada. Amém? Amém. Vamos continuar. Terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo 11. Qual a mensagem central? Jesus governará para sempre. Quarta sessão, do capítulo 12 ao capítulo 14. A mensagem central: Jesus volta o dia da colheita. Quinta sessão, capítulo 15 a 16. Qual a mensagem central? Jesus volta, hora do juízo final. Se você perceber, ele está contando as mesmas histórias de ângulos diferentes. Compreender Apocalipse dessa maneira será bem mais fácil de vermos o livro e não fazermos confusões como fazem os dispensacionalistas, achando que Jesus volta uma vez, depois volta outra, e isso é loucura, irmãos. Sexta sessão, do capítulo 17 ao capítulo 19. Jesus volta e é agora a destruição dos seus inimigos. E na sétima sessão, do 20 ao 22, o julgamento final. Tudo isso, nessas mensagens centrais que nós entendemos, está contando a mesma coisa, a mesma história. Então é assim que devemos encarar Apocalipse. Um livro que conta 7 vezes a mesma história. Aí, com esse prisma, com esse pressuposto, vocês vão começar a entender melhor cada versículo e cada passagem de Apocalipse. Verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Irmãos, 7 igrejas é que lá naquela região havia 7 distritos e havia 7 cidades principais, aonde era centro das mensagens. E João recebe o livro de Apocalipse, escreve e envia para essas 7 igrejas. E você precisa entender que essas 7 igrejas, ela é uma representação de toda a igreja de Jesus. 7, lembra de 7? Então, o que significa 7 sempre em Apocalipse? Plenitude, totalidade. Então, 7 igrejas aqui é para dizer: o livro de Apocalipse deve ser lido em todas as igrejas, em todo o tempo e em todas as eras. Então, o livro de Apocalipse foi para o tempo de João, para as 7 igrejas, é para o tempo de hoje, para a igreja de Jesus em nossa era. Essas 7 igrejas são crentes, salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, os que habitavam naquela região, homens, mulheres como eu, como você, a igreja de Jesus, que estava espalhado por aquela região. Então, igrejas que se reuniam, igrejas que eram pastoreadas, igrejas que estavam em grupos e sempre buscando a palavra de Deus. É para essas igrejas que João escreve. Está claro isso? Diga amém. Amém. E ele dá uma saudação, ele traz uma saudação. E essa saudação não é de uma pessoa qualquer. Essa saudação é do Deus Trino, do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Olha para o texto. Graça e paz a vós outros. Vamos segurar aqui, diga amém. Amém. Graça e paz a vós outros. Meus irmãos, a graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos agraciou, nos abençoou, mesmo sem merecermos. E a paz, que saudação é essa?
que aqueles que foram agraciados por Deus, aqueles que foram alcançados por Deus, por um favor imerecido, esses homens, essas mulheres têm paz. A paz é o resultado da graça. Quem entende, diga amém. Amém. Então o irmão, a irmã tem que buscar a paz, tem que estar em paz. E o crente de verdade tem paz, está em paz, apesar das guerras, apesar das lutas. Lembra do contexto dessas 7 igrejas, sim ou não? Lembra, sim ou não? Era de guerra ou era de paz? Era de guerra. Mas eles tinham a paz, porque eles foram alcançados pela graça de Deus. Amém. E quem é alcançado pela graça de Deus tem paz. E é assim que essa trindade, o Deus Trino, cumprimenta a sua igreja. A graça e a paz. Aí da parte de quem? É da parte daquele que era, que há de vir. Aqui está se referindo ao Deus Pai. Amém, meus irmãos? Amém. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Isto é, o Deus eterno, o Deus que vive para todo sempre. O Deus Pai cumprimenta a igreja, o Deus Pai sauda a igreja. E Ele está aqui representado como aquele que era, aquele que é, porque Ele é atemporal, um Deus que não está limitado ao tempo, um Deus que está presente em todas as eras, um Deus que está operando em todos os momentos. Naquele período, com aquelas igrejas, Deus estava agindo e operando. Hoje, Deus está agindo e operando no meio da igreja, e sempre Ele estará agindo no meio da igreja. Diga amém. Amém. Irmãos e irmãs, aprenda isso. O meu Deus, o seu Deus está agindo. Amém. O meu Deus, o seu Deus está operando. Ele está fazendo aquilo que Ele apraz. E é esse Deus que nos cumprimenta, que nos sauda. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Isso aqui é uma referência ao Espírito Santo. 7 aqui, viu a palavra 7 aqui? Diga amém. Amém. 7, plenitude. Então, essa plenitude do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que tem a missão, que tem a função de iluminar os corações humanos, de trazer à mente dos homens, das mulheres, as verdades de Deus, para que todos se voltem para Deus e se voltem para Jesus. A obra do Espírito Santo, do qual é iluminar a Cristo, trazer o foco para Cristo, e que todos se rendam a Cristo Jesus. E esse Espírito Santo, na sua plenitude, cumprimenta a igreja. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Oh glória! Nesse verso 5, Jesus Cristo é apresentado em sua pessoa trina. Veja, primeiro Deus Pai, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Depois o Deus Espírito Santo, aquele que é 3 vezes santo, aquele que está aqui representado na sua plenitude. E da parte de Jesus Cristo, e Jesus é apresentado dessa maneira trina, como a testemunha fiel, e também como sacerdote, e o primogênito dos mortos, que é superior a qualquer um que ressuscitou. Eu vou explicar melhor. E ao rei, soberano dos reis da terra. Então vamos lá. Primeiro, Jesus, ele é esse porta-voz de Deus, fiel, o mensageiro fiel, que veio à terra, que ministrou, que cumpriu o seu ministério, e ele testemunhou do próprio Deus, do próprio Pai. E o que quer dizer do primogênito dos mortos? É que Jesus, ele é o primeiro que vem
venceu a morte para viver eternamente. E assim, todos aqueles que nele creem, ainda que morra, viverá. Nós temos a convicção de que nós vamos ressuscitar depois que morremos. Por quê? Porque Ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Ele é o primeiro. Porque se nós olharmos antes de Jesus morrer na cruz, Lázaro morreu, mas ele ressuscitou. Mas ele não ressuscitou para a vida eterna. Ele ressuscitou para que se manifestasse nele a glória de Deus. Lá no Antigo Testamento houve ressurreições, mas aquelas pessoas morreram de novo e não ressuscitaram para viver eternamente. Jesus é o primeiro, Ele é o que inaugura essa experiência da vida eterna. Por isso, ninguém pode ter vida eterna sem Jesus. E ninguém terá vida eterna senão por Ele. E Ele disse: quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. E por causa dele, eu e você também ressuscitaremos. Eu e você viveremos eternamente. Ele é o começo de tudo e nós cremos nele. A igreja aqui que crê, diga amém. Amém. E por isso, tenha convicção, essa vida aqui que estamos vivendo, ela é passageira. E quando morrermos, nos encontraremos com Ele. Crê nisso, diga amém. Ele é o primogênito. E outra, Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é, irmãos, sempre foi e sempre será aquele que está no controle de tudo. Soberano. Irmãos, os homens não podem achar que está no controle, pois eles não estão. Nem pense isso, que eles estão no controle, pois não estão. Quem sempre esteve no controle foi Deus. A história mostra, a Bíblia relata um Deus que está no controle de tudo, que está sempre levando tudo para que convergisse na sua vontade e no seu querer. Nada saiu fora do controle de Deus. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje no mundo, você está vendo aí relatos de guerras, Israel em guerra, nações contra aquela cidade, contra aquela nação. Saiba de uma coisa, isso é apenas um sinal do que Jesus falou, que é a chegada do fim dos tempos, é apenas o sinal. Então, não tenham medo, não fiquem preocupados. Quem está no controle de tudo é o Deus Todo-Poderoso, é o soberano, é Jesus. Ele é o soberano dos reis da terra. E não é assim na tua vida? E não é assim na sua vida, meu irmão? É ou não é? Diga amém. Amém. Que se turba seu coração, então? Que se turba o vosso coração, então? Deus é o soberano. Ele controla tudo e está no controle de tudo. Aquele que nos ama, aquele que o que, irmãos? Nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oh, glória. Oh, glória. Meus irmãos, aquele que nos ama. Jesus é apresentado aqui como aquele que nos ama, porque o relato de Apocalipse também é para revelar o seu amor para conosco, para revelar o quanto Ele fez para nos salvar, como Ele cumpriu o seu papel, como Ele fez tudo direitinho, como Ele obedeceu ao Pai e Ele derramou o seu sangue, deu o seu corpo, sofreu as dores, sofreu tudo que tinha que sofrer por causa de mim e por causa de você, porque somos igreja, diga amém. Amém. E Ele nos ama, e Ele nos ama de uma maneira tão grande que não há como explicar. O apóstolo João não achou definição, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é para provar que o seu amor é
tão sublime, tão especial, que nós devemos devotar a Ele toda a nossa adoração, simplesmente pelo fato, Ele me amou. Isso deve ser suficiente para você se alegrar, se dedicar, buscar estar com Deus, buscar estar na igreja, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Só por este fato, Ele me ama, Ele me amou, Ele vai sempre me amar. O sangue de Jesus, foi o sangue de Jesus, o poder que há no sangue, Ele é quem nos libertou. Agora, irmãos, libertados do quê? Dos nossos pecados. Qual é a emergência do mundo? É ser livre dos seus pecados. O que é que o mundo precisa? É ser livre dos seus pecados. E Jesus fez isso na cruz do Calvário. Agora, essa eficácia do seu sangue, temos que compreender, do sacrifício de Jesus, está sobre a vida da igreja, somente da igreja. Esse sacrifício de Jesus, esse sangue derramado, não está à disposição do mundo, no sentido de que salvou o mundo, não. O sangue veio para a igreja. Então todos aqueles que nele crê, esse será salvo. Todos aqueles que se render a Jesus, esses terão livramento da escravidão maior que eles têm, que é os seus pecados. Porque os homens não têm a emergência de ficar rico. Os homens não têm a emergência de ser livre das suas doenças. O problema da raça humana sempre foi e sempre será o pecado. Então, qual a eficácia do sangue? Para aqueles que são chamados pelo seu nome, para aqueles que foram redimidos pelo sangue dele. A igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Então, para você, compreenda, Ele nos livrou dos nossos pecados. Somos livres. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. A eficácia do sacrifício de Jesus na cruz sobre a igreja, sobre a vida dos salvos, ela sim, agora tem poder. O sangue de Jesus tem poder agora para me livrar de todos os meus pecados. Agora, compreenda, se andamos na luz, como na luz Ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sei que Jesus, com seu sangue, já limpou meu pecado do passado, do presente e do futuro. Essa eficácia, pela fé, eu recebo e tomo posse. Não vai ser os meus pecadinhos agora que vai me tirar da comunhão com Deus, porque Ele me purificou de todos os meus pecados. O pecado não tem mais controle na minha vida. Eu estou livre. Verso 6. E nos constituiu. Estão comigo, irmão, no verso 6, diga amém. Amém. E nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Toda a igreja agora é sacerdote. Toda a igreja agora tem acesso livre diante do Pai. Agora, por que também você é rei? Porque Ele é rei. E Ele sendo rei, Ele traz para nós características dEle. Semelhantes a Cristo. Nós estamos assim como o rei, estaremos com Ele diante do seu trono, servindo e o adorando. E toda a igreja agora não precisa mais de mediador, ela é sacerdote de Deus. Você precisa apenas de Deus. Repita comigo assim: eu só preciso de Deus. E esse Deus é Jesus. A igreja agora só precisa de Deus e esse Deus é Jesus. Só há um mediador agora entre Deus e os homens. Quem é? Jesus.
Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, não há outro para nos ajudar, não há ninguém para nos ajudar, só Jesus. Pedro não vai nos ajudar, Maria, Tiago, João, São Sebastião, São Francisco de Assis, ninguém pode nos ajudar, somente Jesus Cristo. Por quê? Nós somos agora sacerdotes de Deus por causa de Jesus. E só um que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Quem é esse? Jesus Cristo, pois Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, somente Ele. Então, se Ele é o Todo-Poderoso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas fale com Deus, Ele te entende. Jesus nos entende, irmãos. Ele passou pelo que nós passamos, Ele sentiu o que nós sentimos, Ele sabe o que é ser humano, então Ele te entende. Então fala com Ele, conta para Ele, diz para Ele. Agora ouve a sua voz, escute a sua voz, porque você só falar e não querer escutar, aí também é outro problema. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, assim seja. Quando Jesus voltar, será de uma maneira visível. Está claro aí ou não? Quando Jesus voltar, será visível. Não é como ensina os dispensacionalistas, que Jesus voltará de uma maneira secreta, e dessa maneira secreta arrebatará a igreja de uma maneira secreta. Não, quando Jesus voltar, todo olho verá, todo mundo verá, todo mundo saberá que é o fim. E aqueles que são salvos glorificarão a Deus. Os que não são salvos experimentarão a ira do Cordeiro. Está claro aqui no texto. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É para nós entendermos de uma maneira tão forte, de que se alguma pessoa tiver cegueira naquela hora, esteja cego naquela hora, vai ver, vai receber um milagre para ver a glória de Deus descendo e Jesus voltando e assim trazendo o juízo final. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, até os que transpassaram. Sabe o que ele tem que entender? Escute aí, olha. Os gentios prantearão nesse dia por causa da volta de Cristo, e os judeus que foram responsáveis por matar Jesus também lamentarão quando chegar esse grande dia. Todos os gentios, ou seja, quem não crê em Jesus, lamentarão. Todos os judeus que foram responsáveis pela morte do Messias, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por não ter recebido, eles naquele grande dia lamentarão esse dia e verão, ele era o Messias, ele era o prometido de Deus, e eles lamentarão grandemente naquela hora. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Irmãos, isso são expressões das primeiras letras do alfabeto grego. Então, o alfabeto grego é a ideia de que todo conhecimento está sobre ele. Ele é detentor de todo conhecimento. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele tem a plenitude do conhecimento. Está sobre ele. Isso para dizer que tudo também começa nele. E a história vai convergir na pessoa dele. Pois tudo vai se cumprir. E Jesus reinará para todos sempre. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o começo, o princípio, ele é o fim.
quer dizer, tudo começou com ele, tudo vai terminar nele. Aleluia. Ele é o centro de Apocalipse, ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da história. Jesus, ele é o centro de tudo. Diga amém. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o que reina para sempre, ele é o governante maior, ele é aquele que reina. Então, por que negar a divindade de Jesus, como alguns fazem? Dizendo que ele não é Deus. E aqui está claro, irmãos, nós vimos aqui grandes atributos de Deus, grandes atributos de Jesus. Olha, autoexistente. Está claro aqui nos versos, sim ou não, que Jesus é aquele que sempre foi, sempre será. Ele sempre existiu. Autoexistência, somente Deus é quem tem. Se Jesus tem, então quem ele é? Ele é Deus. Atemporal. Está claro nos versos que nós lemos aqui, esse atributo, que Deus não está limitado ao tempo. Jesus não está limitado ao tempo nem ao espaço. Então Jesus sempre foi, sempre será. Então, se ele é atemporal, e atemporal é um atributo de Deus, e Jesus tem, quem Jesus é? É Deus, eterno. Só Deus é eterno. Eterno aqui significa que, no começo de tudo que houve, quando não existia nada, ele era. Quando não havia terra, quando não havia mar, quando não havia sol, quando não havia universo, o que é que existia? Deus era, porque ele é eterno, tanto para o passado, como ele é eterno para o futuro. Eterno é a característica, é um atributo de Deus. Se Jesus é eterno, ele é Deus, todo-poderoso. E Jesus recebe esse título, ele é o Todo-Poderoso. Só Deus tem esse título. E se Jesus tem esse título, o que ele é? Ele é Deus. Lições sobre esses versículos. Primeira lição: toda a igreja deve ter compromisso com a palavra de Deus. Me entenderam? Diga amém. Amém. Não desanime devido à nossa realidade. Deus está no controle. Terceira lição: saiba que o homem não tem o controle das coisas. Deus é soberano. Quarta lição: só adore a Jesus. Ele é o verdadeiro Deus. Aleluia. Todos os joelhos, olha que lição, todos os joelhos se dobrarão. Jesus voltará e governará para sempre. Jesus voltará e governará para sempre.